Hoje vamos explorar como um evento histórico impactou nossas vidas cotidianas. Já imaginou viver sem eletricidade? Esse evento não é uma ficção de Hollywood, mas uma crise que quase aconteceu no passado. Vamos entender o que ocorreu. No século XIX, a eletricidade começou a se espalhar pelo mundo, mudando tudo ao nosso redor. Você já parou para pensar nisso? Entender essa transformação é crucial. É mais do que tecnologia, é sobre como a sociedade se adaptou a essas mudanças. No entanto, algumas situações ameaçaram essa nova realidade. Crises de energia aconteceram e precisamos entender o porquê. Essa reflexão nos ajuda a perceber como o passado e suas crises moldaram o presente. Vamos explorar isso juntos. Quando Carrington observou a erupção solar, ele não sabia que isso mudaria nossa compreensão do espaço. O que eram aquelas manchas solares? As manchas solares são áreas onde o campo magnético é mais forte. Elas afetam não apenas o espaço, mas também a atmosfera da Terra. Carrington se deparou com uma explosão colossal, uma das mais poderosas já registradas. Como isso impactou a Terra? A explosão, conhecida como Evento Carrington, enviou uma onda de partículas em direção à Terra, causando auroras intensas. Essas auroras eram vistas até em regiões onde nunca haviam sido observadas, um espetáculo impressionante. Por que isso é importante? As correntes elétricas geradas causaram falhas em telégrafos, a primeira grande demonstração do impacto solar na tecnologia humana. Esses eventos mostraram como nosso planeta é vulnerável aos fenômenos cósmicos. Como a tecnologia evoluiu desde então, no século XIX, a ciência estava em ascensão e Carrington se tornou um protagonista nessa nova era de descobertas. A importância das erupções solares na nossa era atual desperta discussões sobre a segurança de tecnologias modernas. Sabemos que tempestades solares atuais podem causar problemas em satélites e redes elétricas. Como nos preparamos para isso? A pesquisa continua e ainda há muito a descobrir sobre a interação entre o Sol e a Terra, moldando nosso futuro. Entender essas interações nos ajuda a valorizar nossa conexão com o universo. Isso não é fascinante? A imensidão do espaço nos ensinou sobre nossa fragilidade. Com a erupção solar de 1859, inovações se tornaram vulneráveis. Os primeiros telégrafos dependiam da eletricidade. A erupção tamou menos que os fios, resultando em danos significativos. Operadores de telégrafo em diversas oficinas sentiram os efeitos inusitados da tempestade solar em seus corpos. Alguns relataram choques elétricos enquanto trabalhavam. Imagina a tensão no ar naquela época. A comunicação global estava em frágil desenvolvimento. A tempestade desestabilizou os sistemas ainda em formação. Ninguém esperava que o Sol pudesse causar níveis tão altos de interferência. O que estava por vir? Com a energia intensa, auroras se expandiram para locais inusitados. O céu se tornava um espetáculo luminoso. Moradores de regiões usualmente sem auroras ficaram maravilhados com o show no céu. Era uma experiência rara. Essas auroras, notadas até em latitudes baixas, geraram curiosidade e espanto entre as pessoas. Enquanto isso, em cidades como Nova York, telefones começaram a ser usados para reportar essas anomalias. A comunicação se tornava um meio de compartilhar experiências extraordinárias de um evento cósmico. Essas trocas de informações foram fundamentais para a ciência, instigando questões sobre a conexão Sol-Terra. Os cientistas começaram a documentar as relações entre erupções solares e fenômenos aqui na Terra. A pesquisa científica foi impulsionada, mostrando que o nosso planeta é parte de algo muito maior. Quando pensamos em eventos como esse, a interdependência entre o cosmos e a vida se destaca. Essa erupção não é um mero evento histórico. Ela moldou o entendimento da física e da astrofísica. Conceitos de energia foram revisados e a sensibilidade dos dispositivos a eletromagnetismo virou um foco. Olhar para trás nos ajuda a compreender a evolução tecnológica e nossas reações às forças naturais. Compreender esses eventos é essencial para valorizar as tecnologias modernas e suas vulnerabilidades. A memória desse evento se reflete na importância do monitoramento solar e previsões meteorológicas, e assim continuamos a estudar o Sol e suas implicações para a vida na Terra. O que mais podemos descobrir? Nos resta refletir que a história não é apenas sobre o passado, mas também sobre nosso futuro. Essa conexão entre o Sol e a Terra nos desafia a repensar a fragilidade do nosso mundo tecnológico. A história nos ensina a escutar os fenômenos naturais e a valorizar a superação das adversidades. Quando a gente pensa na erupção solar de 1859, parece que foi só um evento distante.
Mas e se algo assim acontecer hoje? A ciência moderna nos diz que uma nova explosão solar poderia desestabilizar toda a infraestrutura global, especialmente a comunicação. Imagine como seríamos afetados. Sem internet, as relações e economias seriam drasticamente alteradas. Essa realidade nos leva a questionar quão vulneráveis estamos. Temos nos preparado para um evento desse porte? Pesquisadores argumentam que a falta de planejamento pode levar a um colapso em setores fundamentais, como energia e transporte. Um estudo recente sugere que a recuperação de um evento solar severo poderia levar anos, se não décadas. Essas incertezas nos fazem refletir sobre o que aprendemos com a história e como a tecnologia é frágil. Em 1859, as pessoas encararam a tempestade solar como um fenômeno inexplicável. Hoje entendemos um pouco mais, mas será que nosso entendimento é suficiente para nos proteger? O desconhecido ainda nos assusta. A história nos ensina que desafios naturais são constantes. Sofremos danos, mas também crescemos a partir disso. Pensar sobre o que pode acontecer em um futuro próximo pode nos ajudar a tomar decisões melhores e mais informadas. Isso mostra como o passado é um guia valioso e nos incentiva a valorizar as lições que a história traz. Agora, é interessante notar que desde 1859, pequenas tempestades solares têm ocorrido, o que levanta preocupações sobre eventos futuros. Esses eventos anteriores nos fazem refletir sobre como estamos preparados para lidar com a fragilidade da nossa infraestrutura tecnológica. Historicamente, as civilizações reagiram de maneiras fascinantes a desastres naturais, moldando suas culturas e práticas sociais. Por exemplo, os maias construíram suas cidades levando em conta a previsão de secas e inundações, mostrando uma adaptação impressionante. Esse conhecimento ancestral ainda é relevante. Ao olhar para nosso futuro, precisamos considerar o que o passado nos ensinou. A história, então, se torna uma aliada, nos ajudando a construir resiliência frente aos desafios que podemos enfrentar novamente.